Que maravilha podermos adorar ao Senhor juntos, em unidade, louvar ao Senhor, cantar e lembrar as grandezas do Senhor, buscá-lo em oração. Deixa eu aproveitar e lembrar que na próxima quarta-feira, o pastor Milton continua, ele pregou na quarta-feira passada, na quarta-feira novamente, no Passos de Fé, pensando exatamente sobre oração e orando juntos, e os que não vieram, ou os que vieram, estão convidados, desafiados a estar com a gente na próxima quarta. Mas deixa eu aproveitar esse momento também para lembrar que está se aproximando o encontro de batistas brasileiros da América do Norte, certo? Estaremos juntos ali em Asheville, num lugar maravilhoso, na Carolina do Norte, de 17 a 19 de agosto. Então, se você ainda não fez sua inscrição, dá entrada no site, o site da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros da América do Norte, OPBBAN, ou da AIBAN, Associação de Igrejas Batistas Brasileiras da América do Norte. Você vai ter informações ali sobre o congresso, fazer sua inscrição. Lembrando que de terça a sexta, a programação é para os pastores, de sexta a domingo para os crentes, né? Então, os pastores que forem crentes ficam até o domingo, né? Para aproveitar as duas programações. As duas programações aí juntas, de sexta a domingo tem atividade para jovens, congresso de jovens em inglês, tem programação para homens, para mulheres, para empreendedores, atividades para crianças, programação completa, que inclui desde inspiração, adoração a Deus, edificação, palestras sobre imigração, ou seja, a programação está riquíssima e você certamente vai aproveitar. E é claro, o que é impagável, a oportunidade de reencontro. É muito legal porque a gente chega em outros estados aí do país e fala do encontro, aí o pessoal pergunta, o pessoal da Flórida vai? Claro que vai. Então a gente vai rever gente que a gente conheceu em Boston, conheceu em Nova York, conheceu, muito legal rever essa unidade, essa oportunidade de estar juntos. Então, 17 e 19 de agosto, ali em Asheville, na Carolina do Norte, estaremos juntos para esses momentos inesquecíveis e marcantes. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para lhe ajudar. Mas nós estamos aqui para falar de outra coisa. Estamos aqui, na verdade, para continuar a caminhada que nós começamos na semana passada com o pastor Felipe. E ele começou a falar sobre essa nova série de sermões agora, em que a gente vai pensar sobre Jesus na prática, certo? Só lembrando, eu sei que vocês estão muito ligados nisso, ele deixou alguns desafios para a gente, não foi? Estão lembrados dos desafios? Meu desafio é não perder nenhum dia da série, certo? Hoje é o segundo sermão de 5, então fique ligado, acompanhe. Se por um acidente você não viu ainda o sermão de domingo passado, vá lá no YouTube, vá no Facebook e assista do domingo passado para pegar a sequência, certo? Então não deixe de assistir o grande sermão do domingo passado. Então, pegue a sequência, pelo desafio. O segundo desafio, que eu achei interessante, é você trazer sua Bíblia de papel. Eu não sei quem já tem Bíblia de papel, a igreja tem à disposição para quem quiser, certo? Mas é muito legal carregar uma Bíblia de papel. Realmente é diferente. É abrir durante o culto, e olhar, e folhear, e procurar, e anotar. E de repente eu vou falar daqui a pouco sobre a viagem até Sidom, e aí você vai lá no fundo, tem aqueles mapas, né? Dá uma olhadinha nos mapas ali para checar. Por aqui, ele estava aqui, é para tal lugar. É muito bom ter a sua Bíblia de papel para acompanhar. Mas tinha um terceiro desafio, que era participar dos PGs, porque nos pequenos grupos os assuntos do sermão de domingo vão ser estudados novamente. Então é hora para tirar algumas dúvidas, para acrescentar alguma coisa, para aprender mais. E o quarto desafio, foram 4, foi o mais fácil de todos, que é ler a carta de Tiago. Isso aí você lê de uma sentada só, né? Ele deu um mês para você ler essa carta. Eu achei que era para ler todos os dias durante um mês, ficaria mais interessante. Mas tudo bem, o desafio foi esse, ler a carta de Tiago, facílimo. Estão aí os desafios relembrados e a gente continua a caminhar hoje pensando um pouquinho sobre essa carta de Tiago. Uma carta muito interessante que gera alguma disputa, alguma discussão sobre quem foi o autor. Na verdade, os estudiosos falam que há pelo menos 4 Tiagos no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento. Desses 4, 2 os possíveis autores da carta, um deles o apóstolo Tiago, um dos 12, certo? E o outro, o Tiago, irmão de Jesus. Normalmente se aceita a ideia exatamente de quem escreveu essa carta foi justamente o irmão de Jesus, porque o apóstolo Tiago, na verdade, morreu muito cedo. Ele foi morto na perseguição
provavelmente aí pelo ano, no máximo no ano 45. Então, ele certamente não foi o autor dessa carta, mas aí nós chegamos à conclusão, então, de que quem a escreveu foi justamente o Tiago, irmão de Jesus. E a Bíblia explicitamente fala dos irmãos e irmãs de Jesus. Quem diz que Jesus teve irmãos e irmãs, Marcos fala sobre isso, Mateus fala sobre isso, há vários textos na Bíblia que falam sobre isso, e entre esses irmãos está Tiago. A leitura da carta, e essa é a parte gostosa, chama atenção porque nela Tiago aborda aspectos práticos da vida cristã. Isso nos faz raciocinar exatamente que ele deve ter extraído essa visão muito menos teórica, conceitual e muito mais prática da vida, justamente de como ele conheceu em Jesus os princípios e valores da palavra de Deus. No seu convívio, na sua caminhada, ele não aprendeu apenas conceitos e ideias, ele aprendeu vivência, prática, caminhada. E é gostoso ler a carta de Tiago por isso. Você vai percebendo o modo como ele fala de coisas práticas, de coisas vivas. Impossível ler Tiago sem se identificar. É bem verdade que Tiago não é nada suave, certo? Ele é meio nordestino às vezes, o camarada é meio, ele não é nada suave, certo? Ele fala de algumas coisas, por exemplo, que não atingem a ninguém aqui, mas atingem pessoas de outros lugares. Quando ele fala, por exemplo, sobre a língua, ele é muito light. Ele diz que a língua é inflamada pelo inferno, né? Ele é bem suave assim, certo? Então, é interessante o modo como você se identifica com algumas questões práticas da vida que ele vai colocando. E na semana passada, então, nós aprendemos com o pastor Felipe a respeito da palavra na prática. Tiago viu a palavra na prática. Hoje, nós queremos aprender um pouco com Tiago sobre a fé na prática. Chegamos ao capítulo 2 da carta de Tiago. E aqui ele vai falar um pouco sobre a fé na prática. Não vamos ler todo o capítulo, seria interessante, mas vamos ler um bom pedaço dele para a gente poder entender de que ele está falando. Acompanhe comigo então a leitura que está no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14. E nós lemos o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Antes de começar a caminhar por esse capítulo, eu quero falar de uma coisa, e essa parte agora não está no PowerPoint, eu quero que você olhe para mim. Existem duas coisas que a Bíblia ensina sobre fé, que você precisa entender muito bem. A primeira coisa é quando a Bíblia diz que a fé é a capacidade de ver o invisível. Então fé tem a ver com invisível. Por isso é a certeza de coisas que se esperam, prova de coisas que não se veem, de acordo com Hebreus 11, versículo 1. Mais adiante, o mesmo capítulo 11 de Hebreus, quando fala de Moisés, lá no versículo 27, diz que Moisés partiu como que vendo o invisível. Então, fé tem a ver com a capacidade de enxergar o invisível, a capacidade de ver aquilo que não está diante dos nossos olhos. E a Bíblia fala muito sobre isso.
Há muitas histórias da Bíblia que me encantam, que me fascinam, ao falar dessa capacidade de ver o que não está diante dos nossos olhos. Poderia falar de muitas delas aqui, deixe-me destacar só uma. Infelizmente não posso falar de todas, mas deixa eu falar de uma. O capítulo 17 do primeiro livro dos Reis conta um episódio interessantíssimo da vida do profeta Elias. 1 Reis 17 conta que Elias, era a época de fome, o próprio Deus anunciara através do profeta que não haveria chuva sobre a terra. Elias fica por um tempo, conforme a ordem do Senhor, próximo a um ribeiro, vai bebendo daquela água do ribeiro, corvos levam alimento para ele vai se alimentando, depois o ribeiro seca. E então, de acordo com o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, no versículo 9, Deus dá a seguinte ordem para Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Preste atenção, Deus diz que ele vá para Sarepta, Sarepta é de Sidom, ali ele deve habitar e uma viúva vai sustentá-lo. Olhe, vejam bem, Deus nos desafia muitas vezes a fazer coisas que fogem à nossa visão humana, que vão além da nossa capacidade humana. Deus às vezes requer de nós coisas que nós não conseguimos entender. Você deve ter experimentado isso em sua vida. Em alguns momentos Deus age de forma que nós não conseguimos compreender facilmente. Mas vou dizer para você, algumas vezes Deus radicaliza. Eu diria que nesse texto Deus exagerou. Deus quase que errou na dose. Vejam o que Deus fez com Elias. Ele está passando fome, necessidade. Ele é perseguido pela rainha Jezabel. Lembra desse detalhe? A rainha está querendo matá-lo, certo? Já tinha, inclusive, contratado um bando de pistoleiro. Quem pegar vai ser recompensado. Já tinha um monte de gente aposto para pegar Elias. Elias está escondido. Aí Deus chama Elias e diz: primeira parte da ordem, você vai para Sarepta. Só para explicar para vocês, ele estava perto do Rio Jordão. Para viajar para Sarepta, ele viajaria cerca de 100 milhas, quase 200 quilômetros, mais de 100 milhas. Para ir para o outro lado, ele ia cruzar o país todo. Quando ele estava ameaçado de morte e um bocado de gente estava procurando por ele para matá-lo. Primeiro problema, você vai cruzar o país todo para ir para Sarepta. Não, mas Deus escolheu muito bem o lugar. Você vai para Sidom. Não sei se você sabe desse detalhe, mas Sidom era a terra de Jezabel. Ela era de lá, certo? Vai para o ninho da serpente, certo? Eu quero que você vá justamente para a terra da parentada dela. O pessoal que gosta dela está lá. Então você vai cruzar o país para Sarepta, você vai para a terra de Sidom. Tudo bem, vou passar lá correndo. Não, você vai morar lá. Essa é a terceira parte, certo? Você vai morar lá. É para você ficar morando lá. Você vai para Sarepta, que é Sidom. Você vai morar lá. Mas não se preocupe não, alguém vai lhe sustentar, ainda bem. Uma viúva. É brincadeira, você está de gozação. Todas as vezes que a Bíblia faz referência à viúva, faz referência à pobreza. E todas as vezes que a Bíblia fala de ajuda para a viúva. Em nenhum lugar a Bíblia fala de viúva ajudando ninguém. Porque viúva daquela época não tinha INSS, não tinha Social Security. Viúva daquela época não tinha sustento. Não tinha sustento. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar viúva sustentando ninguém. Deus radicalizou ao propor para Elias que ele cruzasse o país com todo o risco que ele corria, que fosse justamente para a terra de Jezabel, que ali ele morasse e ele seria sustentado pela viúva, para nos ensinar que os desafios da fé são desafios para quem consegue ver o invisível. Andar pela fé é enxergar o invisível. Andar pela fé é obedecer a Deus e ir para onde Deus ainda vai mostrar. Andar pela fé é dizer sim para Deus antes de saber o que Ele vai pedir. Andar pela fé é afirmar: fala, Senhor, que o teu servo ouve, antes de ouvir o que Ele tem para dizer.
É caminhar com a segurança de que é Ele que nos conduz. Eu só consigo experimentar a fé quando eu consigo enxergar o invisível. Então desconsidere o visível, olhe para o invisível. Quando Deus nos coloca o seu plano, o seu projeto, quando Ele coloca diante de nós o seu ideal, não importa o que a lógica humana consegue construir, é hora de caminhar com a certeza de coisas que se esperam e com a convicção de coisas que não se veem. Então eu queria lembrar você primeiro, preliminarmente, porque eu não entrei no assunto de hoje ainda, que fé tem a ver com o invisível. Mas a segunda coisa que a gente aprende sobre fé, e é sobre isso que eu quero falar agora, é que fé é visível. O que Tiago quer ensinar para a gente, nesse capítulo 2, é que eu posso crer no invisível, mas a minha fé tem que ser visível. O capítulo 2 de Tiago fala sobre a visibilidade da fé. A fé pode ser focada em coisas que não se veem, mas a fé tem que ser vista, a fé tem que ser percebida, a fé tem que ser notada. É disso que ele está falando. Talvez porque antes de aprender conceitos sobre fé, Tiago viu a fé ao conviver com seu irmão. E é isso que Tiago vai ensinando para a gente aqui, parte a parte desse texto. Eu queria destacar algumas coisas caminhando com você no texto. De que maneira a fé se torna visível? De que maneira a fé pode ser vista? De que maneira a fé é algo concreto? E ele começa a dizer que a fé se manifesta nas minhas obras. As obras manifestam a fé. Ele diz no versículo 14, temos aí o versículo 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Pode a fé salvá-lo? Mas a gente no versículo 17, ele diz assim: também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Deixa eu fazer uma digressão aqui, porque esse texto já inculcou muita gente. Já fiquei cismado com isso. Paulo diz que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Que ninguém é justificado pelas obras, mas sim pela fé. Parece que Tiago não se entendeu muito com ele. Parece que eles pensavam diferentes. O grande Lutero chegou a dizer: isso é uma epístola de palha. Houve quem dissesse que Tiago não devia estar na Bíblia. Peraí, não há nenhuma inconsistência, nenhuma incoerência, nenhuma incongruência entre o que Paulo disse e o que Tiago disse, não. Você quer ver a conexão? Efésios 2, versículos 8, 9 e 10 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Essa salvação, não vem de vós. É presente, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que Tiago está dizendo aqui é que é impossível dissociar fé de obras. É impossível dizer que tem fé se as obras não mostram isso. Ele está ironizando, ele está ridicularizando. Vai, mostra-me tua fé sem obras, quero ver. Mostra. Não é possível. Não é possível, porque a fé se manifesta naquilo que nós fazemos. Tiago sabia isso, e sabia isso muito bem, porque ele caminhara com Jesus, ele convivera com Jesus. E uma das coisas que se diz sobre Jesus várias vezes nas Escrituras é que Jesus era conhecido e reconhecido pelas suas obras. Lucas 24, versículo 19 fala sobre isso. Homem profeta, poderoso em obras e palavras. João 10, 25 diz isso. Jesus mesmo diz: as obras que eu faço testificam de mim. Jesus é visto e reconhecido pelas suas obras, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele realizava. E um cuidado interessante em Jesus. João 14, 11, ele vai dizer: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Onde é que estava vista a conexão entre Jesus e o Pai? Pelas obras. Você é filho de Deus? Você faz as obras de Deus? Porque filho de peixe, peixinho é, né? Eu sou muito parecido com meu pai.
Sei que está com pena dele, tudo bem. Mas eu sou muito parecido com meu pai. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente copia, a gente imita, a gente faz igual. E tem coisa que a gente faz igual decididamente, mas a maioria das coisas a gente faz igual instintivamente. Dizem quando é a Alice que chama minha atenção para dizer, rapaz, isso é teu pai. Teu pai é bem assim. E olha que eu saí de casa para ir para o Recife aos 16 anos de idade. Dos meus 50 anos de vida, 51 agora, 35 foram longe do meu pai. Mesmo assim, a gente parece com o pai, não tem jeito. Jesus diz, olha, você não está acreditando que eu sou filho de Deus? Olha o que eu faço. Olhe para minhas obras. Vê se elas não são iguaizinhas às dele. Eu preciso que a minha vida reflita a minha relação com Deus. Eu preciso que as minhas obras reflitam minha relação com Deus. Eu preciso que minhas filhas aprendam sobre Deus a partir da minha vida. Porque eu faço as obras do meu pai. Porque eu me identifico com ele, porque eu pareço com ele, porque eu sou semelhante a ele, porque eu o imito, porque eu estou em conexão com ele, porque eu estou em comunhão com ele, porque eu reflito essa associação. Tiago está dizendo, olha, não adianta você falar de fé em Deus. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Percebam que é em perfeita sintonia com o que João diz também. Aquele que não ama, conhece a Deus. Deus é amor. Então, meu filho, pare de dizer que você ama a Deus. Mostre isso. Prove isso. Demonstre isso. Tudo bem, creia no invisível, mas sua fé tem que ser visível. Suas obras têm que mostrar sua fé. Tem que apresentar sua fé ao mundo. Tem que ser perceptível diante das pessoas. As pessoas precisam ver por aquilo que você faz a sua relação com Deus, a sua conexão com Deus. Você tem que dar indicadores. É por isso que Paulo diz aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é visível. Isso não é invisível, isso é visível. Isso é facilmente perceptível. Se você vive assim, se você age assim, todo mundo vai ver. Não tem como esconder isso. Então, Tiago quer ensinar para a gente que a fé se manifesta nas obras. Por isso ele diz, quem é que tem fé e as obras não mostram? Esse vai ser justificado como? Que fé ele tem se eu não consigo enxergar isso? Nós somos justificados sim pela fé, mas uma fé que é impossível de ser dissociada das obras. É impossível de não ser manifesta nas obras. É impossível de não ser visível naquilo que eu faço e no modo como eu vivo. Se minha relação com Deus é superficial e falsa, eu não tenho fé. E as minhas obras mostrarão isto. As minhas obras mostrarão isso. Tiago então ensina que essa fé se manifesta nas obras. Mas vai me ensinar ainda que essa fé se manifesta na conduta. A minha conduta manifesta a minha fé. O modo como eu ajo, como eu caminho, manifesta a minha fé. Mas presta atenção, muito mais facilmente, o modo como eu reajo manifesta a minha fé. O modo como eu tomo decisões. Quais os critérios que norteiam minhas decisões? Quais os princípios e valores que definem minhas escolhas? Quais os referenciais que eu considero na minha caminhada, no meu dia a dia? A fé se manifesta nisso, no meu caminhar, na minha vida diária. Por isso o versículo 18 diz, dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E ele faz isso ironizando, certamente, como se isso fosse possível. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Entenda o seguinte, sabe onde é que é possível ver a minha fé? No modo como eu reajo diante das circunstâncias da vida, mormente as circunstâncias mais difíceis. Sabe como é que eu mostro a minha fé? Eu mostro a minha fé na minha leitura que eu faço dos acontecimentos. O modo como eu interpreto os acontecimentos da vida mostra a minha fé. Sabia disso? Nossa relação com os fatos da vida e nossas reações diante dos fatos da vida mostram a nossa fé. Deixa eu dar um exemplo prático. A Bíblia fala de um homem
que simplesmente perdeu tudo o que tinha. Perdeu toda a sua riqueza. Perdeu praticamente toda a sua família. Todos os seus filhos morreram. E alguém já disse, para piorar, a mulher ainda ficou viva. É porque a atitude da mulher não ajudou muito, não. Mas, além disso, ele perdeu sua saúde. De acordo com Jó, os versículos 20 a 22 do capítulo 1, quando ele perde tudo que ele tem, a palavra de Deus diz que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto prossegue dizendo, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que é que a fé diz? Sabe o que é que a fé diz? A fé canta assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós, os antigos, costumávamos cantar as letras extraordinárias do poema e da canção de Horatio Spafford, que depois de perder 4 filhas no naufrágio, escreveu It is well with my soul. E nós cantamos, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O Tiago está dizendo que fé é visível, porque a fé se manifesta no modo como eu caminho. A fé se manifesta no modo como eu me comporto. A fé se manifesta no modo como eu ajo, mas também no modo como eu reajo. Porque é na fé que está a minha segurança. Eu creio sim em coisas invisíveis, mas eu não posso ter uma fé que as pessoas não consigam enxergar. Fé é prático. E Tiago sabia disso, porque antes de ouvir conceitos sobre fé, ele vira a fé caminhando ao lado do seu irmão. Aquele que um dia caminharia para a cruz. Aquele que um dia caminharia para morrer por nós, sem jamais se desviar do projeto que tinha pela frente. Tiago então nos ensina que fé se manifesta nas obras, que fé se manifesta em nossa conduta. Mas eu quero nos ensinar ainda, e essa parte é super interessante, que fé se manifesta na generosidade. Vejam o que ele vai dizer, versículos 15 e 16. Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E que fé é essa? É interessante essa parte, porque nem sempre nós entendemos essa conexão entre fé e generosidade. Deixa eu ajudar a entender isso. Eu me lembro que, numa das vezes que nós fomos a Fernando de Noronha, e aquele lugar maravilhoso, só aumenta a minha saudade de Pernambuco, mas naquele lugar lindíssimo, há um passeio de barco em que nós vamos para um lugar onde já estamos a certa distância da praia, o mar deve ter ali cerca de 25 a 30 metros de profundidade, com uma visibilidade extraordinária, muito legal para mergulhar. Mas ali, geralmente, nós pulamos do barco, ficamos por ali, nas imediações do barco. Eu me lembro observando alguém que, naturalmente, sem muita segurança, para estar num lugar tão fundo, se agarrava muito àquela boia em formato cilíndrico, que a gente chama de macarrão, né? Então, agarrava com macarrão, às vezes 2, 3, né? Ficava agarrado ali com aqueles macarrões ali, com força, chegava a fazer força.
De repente chegava a hora de voltar para o barco, a pessoa estava tão agarrada aos macarrões que não tinha como chegar no barco. Então, alguém do barco jogava uma boia com uma corda, e ela então agarrava a boia. Na hora que ela agarrava a boia, ela soltava o macarrão. Agora estava na boia, certo? E aí a boia era puxada até junto do barco, e ela chegava na escadinha para subir no barco. Na hora de subir a escada, que ela agarrava a escada, soltava a boia. Agora da escada. Já percebeu que a gente se agarra àquilo que nos dá segurança? A gente se apega àquilo que nos dá segurança. É por isso que as pessoas são tão apegadas aos bens materiais, porque é neles que está a sua segurança. Quando eu entendo que eu posso agarrar na boia e soltar o macarrão, eu não preciso mais do macarrão. Quando eu entendo que eu posso segurar a escada do barco, que me dá muito mais segurança, e soltar a boia, eu não preciso mais da boia. À medida que eu confio em algo, as outras coisas deixam de ser tão importantes para mim. Eu deixo de me agarrar e me apegar a elas com tanta força, com tanto apego. Na carta aos Hebreus tem um versículo que me intrigava. O texto diz assim: sejam vossos costumes, Hebreus 13:5, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Deus me disse que cuida de mim. Por que eu vou ficar tão agarrado aos meus bens? Eu tenho barco para subir, porque eu vou ficar tão agarrado na boia. Eu descobri então, meus irmãos, que quanto mais eu confio em Deus, menos eu dependo dos bens materiais. E quanto mais eu confio em Deus, menos apegado eu sou às coisas. E quanto mais eu confio em Deus, mais generoso eu me torno. Percebe que é uma estreita conexão entre fé e generosidade? Se eu não tenho fé, eu nunca vou conseguir ser generoso. Nunca. Porque a minha segurança está nas coisas que eu tenho. E eu vou me agarrar a elas e não solto. Eu não largo. Quando eu aprendo a ter fé em Deus, eu me desprendo das coisas que não são a minha fonte de segurança, das quais eu não dependo, porque a minha dependência é de Deus. É muito mais fácil ser generoso com o meu irmão. É muito mais fácil ser generoso com o reino de Deus. É muito mais fácil cooperar com a igreja. Por isso a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, com leveza. Mas eu não solto macarrão com alegria se eu só tenho ele para me segurar. Eu não solto a boia com alegria se eu só tiver ela para me pegar. Eu preciso entender que a minha fé me faz entender o que realmente importa e me desapega daquilo que não é tão importante. Por isso Tiago quer me ensinar que fé se manifesta no modo como eu ajo com meu irmão. Eu sou generoso quando eu tenho fé em Deus. Porque eu sou desprendido quando a minha segurança está em Deus, quando a minha confiança está em Deus. Fantástico aprender com Tiago, que convivendo com Jesus entendeu que fé, tudo bem, é a visão do invisível, mas fé é algo visível. E ele viu a fé nas obras de Jesus. Ele viu a fé no caminhar de Jesus. Ele viu a fé na generosidade de Jesus. Jesus diz: eu dou a minha vida, ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. É essa fé que precisa ser vista na minha vida. É essa fé que precisa ser vista na sua vida. A fé de alguém cujas obras refletem sua relação com Deus. A fé de alguém cuja segurança o faz caminhar reagindo equilibradamente diante das circunstâncias, mesmo as mais adversas. A fé de alguém que consegue ser generoso e desprendido, porque sua segurança está em Deus. Eu queria terminar. E só para lembrar o modo como essa fé é visível, queria lembrar uma história que eu gosto muito de contar. É bem possível que você tenha me ouvido contar essa história, porque eu amo essa história. Eu gosto de repeti-la, porque ela sempre fala ao meu coração. A história de 4 pastores aqui da América do Norte que certa vez estavam conversando sobre traduções da Bíblia, versões da Bíblia.
E um deles dizia, eu gosto da versão King James, a versão do rei Tiago, essa fantástica, aquele inglês erudito, rebuscado, clássico, eu gosto muito, gosto demais. Vou dizer, não, eu gosto de clareza. Para mim a NIV, que é a nova versão internacional, é a melhor que tem. Ela é mais clara, mais leve, mais fácil de entender, mais gostosa. Eu gosto mais daquele inglês distante. Vou dizer, não, para mim, tradução mais prática é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje é a melhor que tem, porque todo mundo, até quem nunca viu a Bíblia, lê, entende, é legal. Eles conversavam, o quarto daqueles pastores estava calado, e então eles curiosamente viraram para ele, e você? Qual a versão que você mais gosta? Ele disse, eu gostei mais da tradução de minha mãe. Sua mãe traduziu a Bíblia? Disse, foi. Minha mãe traduziu a Bíblia na vida diária. Foi a Bíblia que eu li. Foi a Bíblia que eu vi desde a minha infância. Suas palavras, seus ensinos, seu comportamento, suas canções, suas atitudes, suas decisões, seus valores, seus hábitos, seu caminhar diário. Como eu aprendi da Bíblia. Essa foi a Bíblia que eu li. Essa foi a Bíblia que me marcou. As pessoas nunca vão aprender o que é fé enquanto não virem a fé em nós. As pessoas nunca vão entender o que é fé enquanto não perceberem essa fé na prática. Tiago aprendeu com Jesus. Por isso, ele podia escrever o que escreveu. Eu preciso entender que muito mais do que conceitos, muito mais do que ideias, eu preciso de uma vida que ensine as pessoas o que é crer em Deus. Que mostre para as pessoas que é maravilhoso crer em Deus. Que demonstre para as pessoas que não existe nada melhor no mundo do que crer em Deus. Eu preciso que as pessoas percebam em mim e vejam em mim que esse Deus guia os meus passos. Que esse Deus conduz as minhas decisões. Que esse Deus é a fonte de minha alegria. Que esse Deus é o segredo da minha segurança. Que esse Deus me faz caminhar e me faz viver. Eu preciso que as pessoas vejam isso em mim. Quando as pessoas veem isso no meu modo de viver, no meu modo de caminhar, não só a minha vida é diferente, a vida delas também é. Porque fé não pode ser um conceito. Fé não pode ser uma ideia. Fé não pode ser teoria. Mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Mostra-me a tua fé pelo modo como vives. Mostra-me a tua fé por tua generosidade. Mostra-me a tua fé. É isso que Deus está pedindo de nós hoje. É isso que Deus está pedindo de nós hoje. Curve sua cabeça. Eu queria que nesse momento você conversasse com Deus e dissesse: Senhor, eu tenho todas as razões do mundo para crer de verdade em Ti. Eu tenho todos os motivos do mundo para colocar minha confiança em Ti, minha segurança em Ti. Mas às vezes eu não tenho conseguido experimentar essa fé. Eu quero orar agora como os discípulos pediram a Jesus: aumenta a minha fé. Faz-me viver de tal maneira que as pessoas percebam no meu caminhar que eu confio em Ti. Ajuda-me a ensinar para as pessoas com as quais eu convivo, para os meus filhos, para os meus amigos, que vale a pena Te conhecer, que vale a pena confiar em Ti. Que as pessoas Te conheçam através da minha vida, que as pessoas leiam as Tuas verdades em mim, que o meu proceder e o meu caminhar reflita quem Tu és. Que assim como Cristo propõe no Sermão do Monte, que as pessoas vejam as nossas boas obras e Te glorifiquem. Que as pessoas vejam o nosso proceder, o nosso caminhar e o nosso agir e se aproximem de Ti por aquilo que veem em nós. Faz isso em nossa vida, Senhor. Faz isso na minha vida. Amém.
Se você fez essa oração, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, dizendo, ao ficar de pé, eu quero uma vida que reflita essa fé em Deus. Não quero ter fé na teoria, eu quero viver a fé, eu quero experimentar essa fé, eu quero que essa fé seja visível para as pessoas, eu quero ter essa fé concreta, essa fé real, que é a fé proposta nas Escrituras. Fique de pé. Quero orar por sua vida nesse instante. Quero orar por você, por nós, para que Deus nos conceda a graça e a alegria de experimentar essa fé que Ele nos ensina, que Ele nos propõe. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, aqui estão teus filhos, aqui estão teus servos, que entendem que somente pela fé podem se aproximar de Ti, que entendem que somente pela fé podem se relacionar contigo, que entendem, Pai, que essa fé algumas vezes requererá deles a confiança para se lançar no escuro e para caminhar em direção ao invisível, mas que neste momento querem te dizer que a sua fé tem que ser notória, tem que ser perceptível, tem que ser visível. Ó Pai, o nosso desejo agora é que esses teus filhos te apresentem ao mundo, que a partir de amanhã, em sua vida diária, em sua caminhada, em sua rotina, as pessoas vejam a fé que eles têm em Ti, as pessoas percebam o relacionamento que eles têm contigo, as pessoas sejam marcadas e influenciadas por uma vida na qual Tu estás presente, que as suas obras reflitam quem Tu és, que as suas atitudes reflitam os Teus ensinos, que o seu comportamento reflita os Teus valores, que o seu caminhar reflita o que ensinas na Tua palavra, que essas pessoas sejam a Tua marca no mundo, sejam o Teu sinal no mundo e apresentem ao mundo quem Tu és e mostrem ao mundo que vale a pena crer em Ti. Ó Pai, que estas pessoas sejam os Teus instrumentos e os Teus canais a mostrar a Tua graça e a Tua bondade ao mundo. É a oração que fazemos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos, encerrar este culto louvando ao Senhor. Meu desejo é que a sua vida seja trilhada dia a dia com essa presença marcante de Deus, que a cada dia essa presença de Deus o marque cada dia mais, você esteja cada dia mais perto do Senhor. Deus abençoe a cada um.